que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Nos últimos episódios falamos sobre Enneagrama e, muito recentemente, dos tipos 1, 2 e 3. Hoje vamos avançar um pouco mais neste conhecimento. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 83º episódio do Quem Cala Consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano, para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é, de facto, o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. E chegaste a mais um episódio sobre Enneagrama aqui no Quem Cala Consente, onde as palavras têm poder e o silêncio é apenas o prelúdio para o teu autoconhecimento. Hoje, no episódio 83, vamos mergulhar nas águas dos tipos 4, 5 e 6 do Enneagrama. São personalidades que nos intrigam, que nos desafiam, mas que fazem parte da humanidade. Para aqueles que acabaram de descobrir o podcast e estão a pensar: "Oh Mário, o que é isso do Enneagrama?" Permitam-me que vos dê um deslumbre. Imaginem um mapa estelar da personalidade humana, onde cada constelação representa um tipo distinto com as suas motivações, medos e desejos. Nos últimos 2 episódios, exploramos os tipos 1, 2 e 3 e dei-te uma apresentação do Enneagrama. Os tipos 1, 2 e 3 são já figuras emblemáticas de conversa para quem ouve Quem Cala Consente. Figuras que falaram da ética do perfeccionismo, da generosidade do cuidador e do brilho do empreendedor. Mas atenção, se esses episódios vos passaram ao lado, recomendo uma visita à tua plataforma preferida para os ouvires antes de prosseguires. É fundamental entenderes o contexto para apreciar plenamente o banquete de conhecimento que eu hoje cozinhei para ti. E agora, sem perdermos mais tempo, vamos falar dos protagonistas de hoje. O tipo 4, conhecido como individualista, é aquele amigo que transforma cada emoção numa obra de arte, cuja profundidade de sentir é tão vasta como o oceano. Vamos falar da precisão do relógio suíço do tipo 5, o investigador. Ele é um pensador, ele acumula conhecimento como se não houvesse amanhã. Sempre fascinante na sua busca pela verdade. E por fim, também vamos falar do tipo 6, o leal questionador. O verdadeiro cavaleiro da confiança, sempre alerta, sempre a questionar e com uma capacidade de lealdade que faz um cão de São Bernardo corar de inveja. E então por que é tão crucial compreender os 9 tipos do Enneagrama? É que cada um de nós carrega dentro de si um universo particular e ao decifrares o código do Enneagrama, ganhas as chaves que abrem as portas para uma vida mais plena, para relações mais ricas, para uma compreensão mais profunda de quem és, uma capacidade de lidar com os outros renovada. Na verdade, aquilo que fazemos no Quem Cala Consente é encontrar um plano para tu viveres em pleno. Escusado será dizer que se quiseres algo mais detalhado sobre o Enneagrama, podes encontrar nas lojas da Amazon o meu mais recente livro sobre o assunto, Além Personalidade, o poder transformador do Enneagrama. E qualquer dificuldade que tenhas em encontrar nas lojas da Amazon, contacta-me e eu auxilio-te. Tipo 4. O individualista. Entramos então no universo complexo, mas fascinante, do tipo 4 do Enneagrama, o tão aclamado individualista. Estes são os artistas das emoções, os bardos da sensibilidade. Navegam nas águas, por vezes turbulentas, dos seus próprios sentimentos.
Entremos neste mundo do tipo 4, onde a intensidade não é um tempero, mas acaba mesmo por ser o prato principal. Para começar, imaginem que cada emoção do tipo 4 é uma pincelada num quadro que busca desesperadamente capturar a essência da autenticidade. Eles têm a capacidade inata de sentir profundamente, e esse é um dom muito grande, mas é ainda maior como fardo. Como alguém que contempla o céu e procura no céu as suas estrelas, eles perdem-se na vastidão das suas próprias profundezas emocionais, às vezes com a sensação de que algo lhes falta, de que uma peça se perdeu no quebra-cabeças da existência. São profundos, é um facto. Medos e desejos são as duas faces da mesma moeda para o tipo 4. O medo da insignificância, de ser apenas mais um na multidão, é quase tão forte quanto o desejo de ser único, distinto, de deixar uma marca no mundo. Mas aqui reside um paradoxo. Ao mesmo tempo que anseiam por ser reconhecidos pela sua singularidade, temem ser rejeitados pela mesma razão. Neste território emocional complicado, quando confrontados com a perda ou a baixa autoestima, o comportamento do tipo 4 pode ser tão dramático quanto um monólogo de Shakespeare. Eles podem retrair-se, envolvendo-se numa melancolia, como quem usa a tristeza como um manto, como quem usa o drama ou até o melodrama para pintar a própria vida. Os tipo 4 podem buscar nos outros aquilo que acreditam faltar em si mesmos, idealizando relações e situações sempre com um toque de nostalgia pelo que nunca foi. Agora, prestem atenção, pois as estratégias de equilíbrio são faróis para os tipo 4 se encontrarem durante a tempestade. Em primeiro, o tipo 4 tem de aprender a dançar com os seus próprios sentimentos, sem deixar que a música do drama os conduza a passos mais desenfreados e descontrolados. Tem de aceitar as perdas, abraçar as faltas e reconhecer que o luto é um processo, não um estado permanente para a vida. Uma viagem ao centro do eu é necessária para confrontar uma autoabsorção. Sim, o tipo 4 tem de aprender a olhar para fora da janela da sua alma, já que de dentro percebe ele. E do que é que ele tem que perceber agora? Perceber que o mundo não é um espelho que reflete apenas as suas próprias angústias. Mais ainda, o tipo 4 precisa descobrir que a autenticidade emocional não é uma peça de teatro para ser encenada, mas uma verdade que tem de ser vivida na sua plenitude. Para estabelecer relações autênticas, o tipo 4 tem, então, de aceitar tudo isto, reconhecer quanto a dramatização está a encobrir as emoções genuínas e quanto a intensidade se está a transformar numa instabilidade. Este é o primeiro passo para relações mais saudáveis, porque ao invés de buscar a falta, o tipo 4 tem de se concentrar naquilo que tem, valorizar-se e, por consequência, valorizando também aqueles que estão ao seu redor. E ao tipo 4, eu só tenho que lembrar, não leves a vida tão a sério. Tipo 5, o investigador. Desvendemos agora os mistérios do tipo 5 ou do investigador. Os investigadores são seres de curiosidade insaciável, alimentam-se de inovação e têm uma reserva que é quase lendária. Imaginem um castelo antigo com as suas paredes repletas de livros, cada volume uma porta para um novo universo. E no centro desta fortaleza está um ser a pensar. Cada sopro é uma reflexão, cada olhar é uma análise. Este é o habitat natural do tipo 5. Agora, o que leva estes indivíduos a buscarem conhecimento e independência com tanta sede? A resposta é simples. Eles são motivados por uma necessidade quase visceral de compreender o mundo à sua volta, de acumular conhecimento como quem acumula tesouro. Mas não se enganem, não é só pelo prazer da acumulação, é pela segurança que o saber lhes proporciona. A independência, para eles, é o grande elixir da vida, pois permite que naveguem pelos mares mais tempestuosos da existência sem precisarem ancorar nos portos dos outros. Mas eis que chega o pior dos medos, eis que chega o monstro do tipo 5, a solidão.
A solidão é uma faca de dois gumes para o tipo 5. Se por um lado permite ao tipo 5 recarregar baterias, processar informações e emergir com insights que poderiam iluminar a escuridão da ignorância, por outro lado, esta mesma necessidade vai criar um fosso entre eles e o mundo social, tornando cada interação uma travessia que exige esforço e planeamento. O tipo 5 só tem de perceber a diferença entre solitude e solidão. Então, e como é que tudo isto afeta as relações sociais do tipo 5, do nosso investigador? Bem, nem todos compreendem a beleza do silêncio ou a riqueza do isolamento. Para muitos, o afastamento do tipo 5 pode ser interpretado como desdém ou até desinteresse, quando na verdade é uma expressão do seu modo único de recarregar e de fazer introspecção. Para os investigadores que me estão a ouvir, permitam-me dar umas dicas de ouro. É importante que desenvolvam autoestima e busquem mais objetividade sem se perderem na privacidade e sem perderem o prazer que têm no isolamento. Em primeiro, é crucial que reconheçam o valor da sua busca pelo conhecimento e vejam isso como uma força, não como uma barreira para as relações. A autoestima cresce quando se percebe a contribuição única que se pode dar ao mundo. Além disso, é importante que os tipo 5 estabeleçam limites saudáveis, aprendendo a dizer não, mas aprendendo a dizer o não sem culpa. Outra coisa que os tipo 5 têm que aprender a fazer é dizer sim sem receio ou sem o dizerem por falta de paciência. Participar mais na vida não significa perder a sua essência, mas sim enriquecê-la com a diversidade das experiências dos outros. Por fim, a esses investigadores que nos ouvem, pratiquem o desapego. Não o desapego das pessoas ou das emoções, mas o desapego das expectativas que o mundo impõe sobre como devem ser. Ao abraçarem a vossa natureza introspectiva e ao mesmo tempo estarem presentes para os outros, encontrarão um equilíbrio quase mágico que permite aprofundar relações sem esgotar o vosso precioso reservatório interior. Aos tipo 5, eu só digo, aprende a diferença entre solidão e solitude. Tipo 6. O questionador. Para falarmos do tipo 6, o questionador, vamos regressar à analogia do castelo. Mas desta vez, imaginem que é um castelo forte com as suas muralhas altas e portões robustos. Este castelo é o coração do tipo 6, sempre alerta, vigiando as paisagens da sua própria identidade, com uma lealdade, com uma responsabilidade que merece aplauso de pé. No entanto, este mesmo castelo, que é a sua fortaleza, é também a sua prisão, pois nele habitam os fantasmas da ansiedade, os fantasmas da desconfiança. Imaginem que este castelo está numa terra de incertezas, onde a busca incessante por segurança e apoio é o dia-a-dia do nobre questionador. Como uma espécie de cão de guarda incansável, o tipo 6 está sempre à espreita, antecipando perigos, antecipando armadilhas que podem nem existir. Afinal, o medo de ser apanhado desprevenido é o que o mantém acordado à noite, olhos bem abertos, olhos bem atentos a qualquer sombra, a qualquer sussurro. Mas eis que surge um ponto de luz nesta aparente vigília incessante: as asas do tipo 6. Todos os tipos no Enneagrama possuem asas, coisa que tu podes aprender ao detalhe no meu livro Além Personalidade, disponível em todas as lojas da Amazon. No caso do tipo 6, as asas são essenciais. Se por um lado temos uma influência tipo 5, que lhe confere um olhar analítico, uma sede por conhecimento que pode ser a chave para desvendar os mistérios que o inquietam, por outro lado, a asa tipo 7 sopra sobre este nosso questionador uma espécie de otimismo e vontade de aventura. O tipo 6 depende imenso da forma como as suas asas se mostram. Ou seja, o tipo 6 é caracterizado pela sua busca de segurança e apoio. São pessoas leais, responsáveis e por vezes até ansiosas, estando frequentemente alerta para potenciais problemas.
medrosos, cumpridores do seu dever e atormentados pela dúvida, muitas vezes caem na protelação e na procrastinação. Identificam-se com causas de injustiça social, são anti-autoritários. Enfim, o tipo 6 tem de aprender a confiar na sua própria intuição e discernimento. Tem de aprender a usar o conhecimento não como uma arma para atacar o que é desconhecido, mas como uma ferramenta para construir pontes sobre o abismo dos seus medos. Ao cultivar o humor, por exemplo, o questionador tipo 6 pode desarmar a bomba relógio da ansiedade, mostrando que mesmo o mais temível dos fantasmas no seu castelo pode tornar-se um parceiro de dança num belo baile de máscaras. A todos os tipo 6 que me ouvem, aos fiéis escudeiros da humanidade, que tal colocarmos em prática estas estratégias de libertação para juntos se transformarem essas muralhas do castelo em murais de expressão, onde cada tijolo é um conhecimento adquirido e cada ameia é um sorriso a partilhar. Desenvolver o humor e desenvolver a maneira como chega aos outros. E a ti, tipo 6, eu digo-te, rir é o melhor remédio. E assim nos encaminhamos para o fim de mais um episódio deste teu Quem Cala Consente. Tem sido um prazer viajar convosco no intrigante mundo do Enneagrama. Comigo tens vindo a desvendar os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva do próprio do Enneagrama. E isso tu podes desenvolver adquirindo o livro Além Personalidade, que eu publiquei recentemente. Esse manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade e que te ensina a descobrires as tuas asas, as tuas flechas e como lidar com o Enneagrama de uma forma realmente transformadora. Mas a todos os ouvintes desse lado, não pensem que a viagem termina aqui. Ah não! No próximo episódio vamos entrar no vibrante território dos tipo 7, os entusiastas, que vivem a vida a colorir, fora das linhas, com um sorriso contagiante. Depois vamos explorar as profundezas do poderoso tipo 8, o desafiador, que não tem medo de dizer discordo num funeral. E por fim, mas não menos importante, vamos também mergulhar nas águas calmas do tipo 9, o pacifista, que é capaz de manter a serenidade até mesmo quando o barco está a afundar. Só que antes de partirmos para pensar no resultado e no conteúdo do Quem Cala Consente, tenho para ti uma outra aventura. Queria que partilhasses o podcast com alguém que tu consideres que pode utilizar todo o conteúdo para a sua própria jornada de autoconhecimento. Lembra-te, o Quem Cala Consente é exatamente isso. É para te fazeres ouvir e permite-te ajudar todos os outros que tu conheces, partilhando o episódio certo, quando não sabes como auxiliar um dos teus amigos. Faz-te ouvir, ajuda os outros, porque se calares, estás simplesmente a consentir. Agradeço sinceramente a cada um de vós que dedicou o seu tempo para ouvir e partilhar este episódio. A cada um, a minha profunda gratidão, assim, polvilhada com um sorriso. Espero que se encontrem comigo no próximo episódio, onde vamos continuar a nossa jornada, o nosso plano para tu viveres em pleno. Até lá, faz-me comentários, dá-me feedback, diz-me de ti, porque na verdade, quem cala, consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico.
foi feito